falar sobre as descobertas mais incomuns e misteriosas que surpreenderam os cientistas. Vou mostrar coisas inexplicáveis encontradas dentro das pirâmides egípcias, em uma caverna submarina e nas neves da Sibéria. Você aprenderá sobre vírus antigos encontrados no gelo, assim como estruturas e tecnologias antigas de origem extraterrestre. Sente-se, relaxe e vamos nessa! Em seguida, vamos passar para a Sibéria. Você sabia que um vírus antigo que estava adormecido nos últimos 30 mil anos foi encontrado recentemente lá? Ou que criaturas assustadoras são muitas vezes encontradas aqui? Assim como animais que podem ressuscitar, essa região vasta e fria está repleta de segredos que agora nós vamos investigar. Vírus antigo. Em 2014, uma equipe de microbiologistas da França estudou a composição do gelo a uma profundidade de 30 metros. E sua descoberta chocou todos os cientistas. Eles descobriram que nas profundezas, um perigoso vírus antigo ficou adormecido por mais de 30 mil anos. Essa foi a primeira descoberta de um representante da família dos vírus gigantes. Sabe-se que logo após o descongelamento, o vírus apresentava sinais de vida e capacidade de infectar, o que foi testado em amebas. Testes mostraram que o tamanho do vírus que se estabeleceu em organismos unicelulares atingiu 1,5 micrômetros. Para comparar, o vírus da gripe conhecido pela ciência não ultrapassa 100 nanômetros de tamanho, e isso é 15 vezes menor. Felizmente, o vírus descoberto por cientistas franceses acabou não sendo perigoso para pessoas e animais. Mas isso não significa que não haja nada com que se preocupar. A descoberta na Sibéria mostrou que os vírus podem sobreviver no gelo por milhares de anos, e que o derretimento do gelo devido ao aquecimento global pode muito bem provocar o aparecimento de epidemias reais, de doenças antigas na Terra. Eles temem que o derretimento do permafrost possa despertar doenças epidêmicas desconhecidas. No entanto, os vírus que chegaram à superfície nem sempre ganham vida sob o controle estrito dos cientistas. Em 2016, os residentes de Yamalo Nenets, autônomos Okrug, lutaram contra um surto de antraz na península de Yamal. A causa da epidemia foi a rápida disseminação do vírus entre as renas, que resultou na morte de mais de 2.000 animais. Os cientistas acreditam que as temperaturas anormalmente altas que resultaram no derretimento dos esporos do antraz do permafrost contribuíram para o novo surto da doença. Mas era tarde demais para lidar com a raiz da causa. Medidas urgentes tiveram que ser tomadas para prevenir a propagação da epidemia. Vários grupos de militares, incluindo especialistas em armas químicas e biológicas, foram enviados para o local onde a doença foi encontrada. Os moradores da zona de risco foram imediatamente evacuados e realocados a 40 quilômetros do epicentro. Assim, a epidemia local de 2016 foi tratada. Mas o que nos espera a seguir? O mistério das crateras. Muita coisa aconteceu na Península Yamal nos últimos anos. Por exemplo, estranhas crateras começaram a aparecer por lá. Os cientistas ainda não sabem dizer por que exatamente isso está acontecendo. A primeira cratera, com cerca de 20 metros de diâmetro, foi localizada em julho de 2014 por uma equipe de helicóptero durante uma patrulha de rotina na área. Os blocos de gelo e solo estavam espalhados por muitos metros. Só uma explosão de tamanho sem precedentes poderia ter causado aquilo. Mas nenhum dos moradores locais viu ou ouviu nada. Mas em 2017, o surgimento da cratera foi precedido pelo depoimento de um pastor de renas. O homem disse que ouviu uma forte explosão e viu nuvens de fumaça no horizonte. Após verificar as informações, outra cratera foi descoberta, ligeiramente menor em tamanho à sua antecessora. Mas como as misteriosas explosões ocorreram? Especula-se que a explosão pode ter se originado no subsolo. Alguns pesquisadores apelidaram as detonações hipotéticas de vulcões de gelo. Mas esse fenômeno não tem nada em comum com os vulcões que conhecemos. Embora a receita para tal explosão seja relativamente simples, exigindo apenas uma certa concentração de metano, gelo, água e solo. Mas por que algo assim não aconteceu antes? De acordo com cientistas, a culpa é do aquecimento global, que provoca o aumento da concentração de metano nas camadas inferiores do solo. Mas apesar de compreender o mecanismo, os cientistas não podem prever o aparecimento das próximas crateras. Você achou que eu falaria só sobre vírus? Acontece que os cientistas encontraram organismos mais complexos no permafrost derretido. Eles ficaram realmente surpresos quando os vermes congelados há cerca de 42 mil anos voltaram à vida depois de descongelados. A descoberta desses organismos entusiasmou os pesquisadores. Eles agora estão tentando descobrir o que permitiu que os vermes revivessem depois de passar muitos milhares de anos no permafrost. Talvez os resultados desses estudos sejam a chave para o congelamento criogênico de humanos. Essa é para quem ainda não acredita que verdadeiras maravilhas podem estar sob o gelo da Sibéria. Recentemente, os cientistas conseguiram encontrar uma carcaça de mamute no gelo, que estava intocada pelo tempo e não decomposta.
Ao contrário dos vermes, era impossível trazê-lo de volta à vida. Mas o grau de preservação do corpo era incrível. Até o sangue em suas veias foi preservado. Graças às células do sangue, os cientistas tiveram a chance de repovoar o planeta com mamutes. É claro que qualquer experimento a esse respeito ainda está apenas no estágio de discussão, mas os biólogos estão mais do que sérios. Por que não? Afinal, os mamutes sumiram da face da Terra há relativamente pouco tempo. Os últimos deles foram extintos há apenas 4.000 anos. Pelos padrões da história, isso é quase ontem. A ideia de recriar mamutes ocorreu na década de 1980. Nos últimos 30 anos, a engenharia genética e biotecnologia fizeram um avanço tão grande que é improvável que qualquer outro campo da ciência possa se igualar a elas. Os cientistas aprenderam a criar cópias genéticas de células e até cópias genéticas de organismos inteiros. Eles aprenderam a ler informações genéticas e operá-las. Desses métodos, a clonagem é o mais fácil. Primeiro é necessário encontrar uma célula viva de mamute. Por isso é bom que esses restos bem preservados tenham sido encontrados. Em seguida é necessário desenvolver um embrião com a ajuda de uma mãe substituta, uma fêmea de elefante asiático. À primeira vista tudo parece simples, mas há um problema que praticamente acaba com esse método. É muito difícil encontrar uma célula viva com um núcleo inteiro, porque uma coisa é a espécie extinta ontem, mas outra bem diferente é se ele se tornou extinto há milhares de anos. E aí, qual cultura você mais se surpreendeu? Deixe nos comentários. Se você gosta de conteúdos como estes, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades. Não se esqueça também de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!